Boa noite a todos. Antes dos comentários da Maria Helena, mais uma vez, vamos aos nossos breves recados, costumeiros de sexta-feira. Nós, no Projeto Caminho, que é uma das atividades desta nossa Casa do Caminho, onde temos crianças com oportunidade de estudar no Colégio Sofos através desse projeto. Nós vamos, como sempre no final de ano, a realização do Natal, na comemoração do Natal, e fica também a oportunidade para aqueles que queiram apadrinhar uma criança, e poderão procurar no final a Maria Helena, aqueles que têm essa disponibilidade. Também estamos precisando de refrigerantes para a comemoração desta data. Convidamos também a visitarem a nossa Casa do Livro, a nossa cantina, onde a renda desses dois locais também é revertida em atividades nobres. Nós também iremos realizar no mês de dezembro a nossa Feira do Livro. Fica aí também uma oportunidade de adquirirem os livros espíritas, lançamentos, obras básicas, num preço realmente baixo, e também, por ser próximo ao Natal, como serve também de presente, e com certeza é um belo presente que há de trazer frutos para quem receber. Então vamos, antes porém também, não podemos esquecer da nossa página da internet, casadocaminho.com. Temos vários links nessa página, é uma oportunidade também de conhecimento da doutrina, de enriquecimento, e aproveitamos essa oportunidade que a internet nos oferece desta página, onde temos também o nosso Facebook, onde essa palestra também ficará inserida por uma semana, ela é gravada e fica à disposição de todos. Então, nesse momento, mais uma vez, nos é dada a oportunidade do aprendizado, do conhecimento das leis divinas, através dessa doutrina. Vamos elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos, aproximar as nossas vibrações, tal qual reina nesse ambiente, vibrações que podem adentrar em nós, nos modificando, nos acalentando e nos dando forças para as nossas situações. E através do entendimento que essa doutrina nos dá, vamos clareando cada vez mais e entendendo as verdades. Verdades que essa doutrina descortina de forma igualitária, onde, com certeza, entenderemos os nossos irmãos de jornada e assim auxiliaremos a todos. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho e que Jesus nos abençoe nos ensinamentos desta noite. E hoje, dando continuidade ao livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós iremos falar do tema Louvor ao Livro Espírita. Em todas as épocas, desde as mais antigas, o Verbo Divino, ele era relatado pela palavra, retratando a jornada de Jesus. Almejando que estes ensinamentos, que esta incomparável mensagem de redenção aos homens, ela pudesse chegar até a posteridade. E dando origem aos códigos de moral
que norteariam os passos da criatura na direção do bem, homens inspirados, heróis do pensamento, eles gravaram essas instruções do mundo superior em tijolos, em pedras, peles, pergaminhos, em madeiras e em papel, oferecendo a todos nós preciosos legados para as idades futuras, sendo como uma contribuição inalienável da felicidade humana. A palavra, quando ela é sadia, ela é como uma semente de luz atirada ao solo dos séculos pela sublime providência do nosso Pai, atestando a sua comunhão com todos nós, criaturas humanas. Que seja na eloquência do discurso oral, que seja através do livro abençoado, a mensagem de Deus, ela chega à terra a fim de conclamar nossas mentes e os nossos corações ao ministério da evolução. E assim, se nós considerarmos ontem como hoje, o livro é o pão da vida, preparado com o trigo da sabedoria para a sustentação das criaturas todos os dias. A mensagem de Jesus que nós encontramos nos livros, ela vem para nos dar sustento para as nossas dificuldades, para o nosso caminhar no nosso dia a dia. E Jesus, quando ele esteve encarnado, ele anunciou o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que viria relembrar o que ele tinha dito e ensinar muitas outras coisas. Na época predita, mais especificamente em 18 de abril de 1857, surge o Espiritismo, a terceira revelação, tendo como codificador Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. E para que nós possamos realmente relembrar esses ensinamentos que foram deixados por Jesus, Allan Kardec publicou as 5 obras básicas. E estas 5 obras básicas, elas contêm os princípios codificados por eles e pelos espíritos superiores. A primeira obra espírita, ela foi denominada o Livro dos Espíritos. Ela foi codificada por Allan Kardec, o verdadeiro estudioso da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, nós temos todo o resumo do que é realmente a doutrina espírita. Qual que é o objetivo, os ensinamentos que realmente essa doutrina libertadora vem nos ensinar. Em seguida, ele publicou mais 4 obras. O Livro dos Médiuns, que trata das manifestações mediúnicas que ocorrem no Espiritismo. Em terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que simboliza as máximas morais de Cristo em concordância também com o Espiritismo. É ali no Evangelho que nós encontraremos realmente os valores morais que o Cristo tanto quis e quer nos ensinar. Em quarto, o céu e o inferno, que nos mostra a passagem da vida corporal para a vida espiritual. E nos fala também das penas e das compensações futuras que nós teremos de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa encarnação e com várias encarnações que nós sabemos que nós passamos. E, em quinto, a Gênese, que ela vem falar dos milagres e das predições. E também vem nos mostrar
como foi a formação física da Terra. Então, todos esses ensinamentos nós encontramos nessas 5 obras. Porque desde o início, nós podemos dizer que o homem, ele tentou passar algumas ideias espíritas, elas começaram a desabrochar há muito tempo. Só que com a preocupação, com essa preocupação com a vida futura, o relacionamento com os mortos, dos vivos e os mortos, tudo isso, alguns homens quiseram nos passar. E ao longo da história, muitos espiritualistas tentaram levar um pouco dessa luz sobre essa relação corpo e alma que nós sabemos que existe. Mas essas orientações, elas foram ofuscadas pelo orgulho e pela vaidade e também por interesses próprios de outros pensadores que não queriam que essas ideias realmente viessem à tona. E aí, essas pessoas foram deixando a humanidade numa total ignorância com relação à reencarnação e essa possibilidade de comunicação entre nós encarnados e desencarnados. Só a partir do momento que foram codificadas essas obras é que nós realmente podemos ter esse esclarecimento e sabermos realmente como é que funciona todo esse mecanismo. E diz o ditado que nós sempre chegamos tarde às verdades mais simples. Mas o mesmo também se dá com o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Nós também demoramos um pouquinho para evoluirmos, tanto moralmente como espiritualmente. Mas essa evolução, ela depende unicamente de nós, do nosso querer, da nossa vontade, do nosso esforço em estudarmos. E quando nós quisermos, quando nós nos conscientizarmos, nos compenetrarmos no valor destes livros, da codificação, nós com certeza iremos adquirir uma riqueza interior que ninguém poderá nos roubar. Porque se nós realmente estivermos totalmente absorvidos, estivermos convictos desses ensinamentos das obras básicas, nós começaremos a perceber uma mudança radical na nossa visão de ver o mundo e uma mudança também em nós mesmos. Porque a partir desses ensinamentos, a partir deste conhecimento, com certeza nós também melhoraremos, caminharemos para sermos pessoas de bem. E com esses ensinamentos trazidos por Allan Kardec, nós vemos que a reencarnação, ela é uma oportunidade de evolução e não um castigo. Kardec, através de todos esses estudos, ele compilou todas essas informações sobre a reencarnação, sobre a comunicação, nesses 5 livros. E ele compilou tudo isso de uma forma clara, de uma forma inteligível e de fácil compreensão para que nós pudéssemos entender. Aqui na Casa do Caminho, nós fazemos o estudo todas as quartas-feiras, às 19h30. E esse estudo sempre está sendo norteado pelas obras básicas. Agora mesmo nós estamos estudando o livro A Caminho da Luz, que fala da civilização, do início, do começo de toda a civilização, de como se formou a nossa civilização. E é nesse momento, aqui na Casa do Caminho, que nós podemos tirar as nossas dúvidas, que nós podemos realmente entender um pouquinho dessa doutrina. A leitura, o estudo
a pesquisa das obras de Kardec, elas são absolutamente indispensáveis. Sem elas, nós não podemos dizer que nós conhecemos o Espiritismo. E é conhecendo a doutrina, através dessas obras, que nós teremos condições de discernir o que realmente são as obras espíritas. Porque nós sabemos que tem muitos livros, muita literatura por aí, que se dizem espírita, que são vendidas como obras espíritas. Mas só nós temos que ter muito cuidado e realmente observarmos, essas obras, elas têm que tirar realmente as nossas dúvidas, para que nós possamos enfrentar com segurança todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Através das obras espíritas, nós aprendemos que nós podemos sofrer porque nós queremos evoluir, e não simplesmente por causa da ira de Deus. Em momento nenhum nós podemos pensar que Deus é vingativo. Qual é o pai que deseja o mal para o seu filho? Então, o sofrimento que hoje nós passamos, ele é inerente à nossa imperfeição. Nós precisamos evoluir, nós precisamos estarmos conscientes que se hoje nós estamos passando por algumas dificuldades, é porque realmente alguma coisa nós fizemos, ou alguma coisa algo nós precisamos melhorar, tá? Então, o livro espírita, ele é de suma importância para nós e para toda a comunidade terrena. Ele nos informa sobre a realidade e a natureza da nossa vida espiritual. Ele nos esclarece, nos consola, nos orienta e, consequentemente, nos leva ao progresso intelecto-moral como espíritos aqui encarnados e como espíritos desencarnados. Porque aquilo que nós aprendermos aqui, a nossa evolução, ela não vai servir para nós apenas aqui, como encarnados. No plano espiritual, nós também necessitamos de todos esses conhecimentos. Nós também temos a necessidade da nossa evolução. Então, onde quer que nós estejamos, nós estaremos conosco mesmo a partir desse aprendizado. Porque nós entenderemos a nossa vida, quais as diretrizes que temos que seguir, e se a nossa consciência ela estiver tranquila, com certeza também tranquilo estará o nosso coração. Porque nós saberemos que tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. E após as obras espíritas, logo surgiu outras obras, né? A Revista Espírita, também de Allan Kardec, ela era publicada mensalmente. Depois ele publicou o que é o Espiritismo, Viagem Espírita, Obras Póstumas, vários outros livros foram publicados. E não só por Allan Kardec, mas por outros escritores também, que se dedicaram a essa leitura espírita, em busca de esclarecer todos esses ensinamentos que nos foram trazidos. Nós temos psicografia de Chico Xavier, pelos espíritos André Luiz, Emmanuel e muitos outros. Temos psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelos espíritos Joana de Ângeles, Manuel de Miranda. Temos livros de autoajuda, livros de mensagens de otimismo, romance, livros infantis. Então são infinitos livros, leituras que nós podemos ter no nosso dia a dia. Basta que nós tenhamos um pouquinho de tempo, de boa vontade, para que realmente a gente possa estudar,
para que a gente possa realmente se esclarecer. E nós devemos, como eu já falei anteriormente, nós devemos estar alerta e nós também devemos alertar as outras pessoas que a literatura espírita, ela deve estar em consonância com a doutrina espírita. Ela deve ter em seus princípios e suas práticas, deve ter como objetivo essencial qual é o melhoramento moral da humanidade. Esse é o objetivo da doutrina. E o livro espírita, ele deve ter em seu conteúdo os princípios básicos dessa doutrina, lógica de encadeamento de assunto. É imprescindível o cuidado quando houver contradições polêmicas, assuntos excessivamente explorados, a ponto de que não vão nos acrescentar em nada, até mesmo podem se tornar entediosos. Então nós temos que ter muito cuidado na escolha do livro espírita. Os espíritos superiores, encarregados de apresentar ao codificador do espiritismo as linhas básicas da religião da humanidade para o porvir, eles foram decisivos no postulado do amor e da instrução. E como consequência, essencialmente a caridade. Então, quando eles vieram passar todos esses princípios, eles não vieram nos ensinar que o Espiritismo seria uma religião, mas que teria que estar voltado para o amor, para a instrução e para a caridade. Porque no amor nós sublimamos os sentimentos e marchamos no rumo da felicidade, amparando e ajudando em nome de Jesus. É através do amor que nós aprendemos a ser solidários, que nós aprendemos a ser fraternos, que nós nos preocupamos com o outro. E mediante a instrução, nós nos libertamos das amarras da ignorância. Nós estabelecemos a ponte de luz entre os abismos que nos separam dos objetivos que almejamos. Tudo aquilo que é desconhecido, através da instrução, vem para nós o conhecimento, a explicação, e nós conseguimos atingir os nossos objetivos, aquilo que nós almejamos. A instrução, no sentido superior da educação, ela é a construção e a preservação da paz no íntimo. Ela consegue conduzir o amor para que este não se entorpeça nem se humilhe ante as paixões individuais ou as expressões poderosas do grupo. E aí, nós deixamos de nos preocupar conosco apenas. Nós deixamos de nos preocupar apenas com a nossa família. Mas nós começamos a nos preocupar realmente com toda a humanidade, de acordo com a mensagem que Jesus nos ensinou. Todos esses ensinamentos, então, nós encontramos nos livros espíritas. Porque o livro espírita, ele é muito mais que um simples escrito. O livro espírita, ele é bálsamo consolador, luz esclarecedora e educadora à jornada da vida. Por isso, a falange do Espírito da Verdade, na codificação do Livro dos Espíritos, deixou essa orientação sábia a todos os espíritas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. E aqui eu reforço o nosso convite. As pessoas que são de primavera, venham participar do nosso estudo, que tanto nos esclarece, tanto nos consola. Porque, em resumo, o que o livro espírita faz para a gente?
através do estudo, através do conhecimento dessas obras, a produção desse conhecimento espírita pelo livro, ela ativa o mundo do homem e a sua sociedade pela força do Espírito. Quer dizer, nós nos tornamos, através deste conhecimento, nós nos tornamos espíritos de bem, pessoas de bem. Ela reconstrói a cultura espírita nos aspectos filosófico, científico e religioso. E nós só podemos nos dizer que nós somos conhecedores, que nós somos aprendizes da doutrina espírita, quando tudo isso, todo esse ensinamento processar essa mudança em nós mesmos. E essa mudança, ela deve estar associada a toda a orientação de Jesus. Sem o apoio do Mestre Jesus, nenhum ensinamento será bem concretizado em nossos corações. Jesus, o nosso Mestre maior, até hoje ele trabalha e ensina. E tomando a natureza como uma motivação superior, dela ele faz um livro para ofertar-nos preciosas lições de amor e sabedoria, com que prossegue conclamando a aventura plena e a paz integral. Bem-aventurado seja aquele que espalha alegria, o que doa o pão, o que oferta medicamento, o que concede agasalho, mas, sobretudo, o que planta o futuro, luarizando com a palavra espírita inserida no livro libertador a grande noite da ignorância, na qual padecem os espíritos jugulados ao passado delituoso ou atados às reminiscências dolorosas sob o arbítrio com que renasceram para resgatar-se e libertar-se. O livro espírita é uma semente que deve ser plantada, porque ele sim garante a colheita farta. E o que nós plantarmos, o que nós plantamos, com certeza nós estamos colhendo. O que nós plantarmos hoje, nós colheremos no futuro ou em outras encarnações. O livro espírita, ele liberta, ele consola, ensina, nos faz parar e refletir sobre o mais simples acontecimento da nossa vida, levando-nos à verdadeira compreensão e à possível modificação. O livro espírita, ele é luz, clareia o nosso entendimento. O livro espírita é sempre o nosso melhor amigo nos caminhos da elevação. Adquiri-lo é importante, lê-lo é imprescindível, estudá-lo é sabedoria, divulgá-lo é nosso dever. Agradeçamos a Deus pela bênção do livro genuinamente espírita, em cujas palavras luminescentes encontramos o pensamento vivo dos espíritos superiores que ditaram a codificação de Allan Kardec na revivescência do Evangelho de Jesus. Portanto, cabe a nós semearmos essa semente. Cabe a nós semearmos o livro espírita, porque através dessa semente nós estaremos libertando desde agora o mundo de amanhã, com a madrugada da nova era de que o Espiritismo se faz mensageiro. O livro espírita, cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. O livro científico livra da incultura. O livro espírita livra da crueldade, para que os louros intelectuais
não se desregrem na delinquência. O livro filosófico livra do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante, a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis. O livro piedoso livra do desespero. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. O livro da agricultura livra do primitivismo. O livro espírita livra da ambição desvairada, a fim de que o trabalho da gleba não se envelheça. O livro de regras sociais livra da rudeza de trato. O livro espírita livra da irresponsabilidade que muitas vezes transfigura o lar em atormentado reduto de sofrimento. O livro de consolo livra da aflição. O livro espírita livra do êxtase inerte, para que o reconforto não se acomode em preguiça. O livro de informações livra do atraso. O livro espírita livra do tempo perdido, a fim de que a hora vazia não nos arraste à queda em dívidas escabrosas. Amparemos o livro respeitável que é de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos, quanto nos seja possível, o livro espírita, que é a luz de hoje, amanhã e sempre. Emmanuel. O livro espírita é bênção de Jesus, aprimorando a vida com você e em você. E são essas bênçãos que nós rogamos a todos nós, que nós possamos a cada dia aprendermos um pouquinho através dessas obras, para que nós possamos realmente colocar todos esses ensinamentos que nós encontramos nesses livros, nessas obras básicas, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, realmente procurando tornar o nosso mundo um mundo mais fraterno, um mundo melhor. E antes da nossa prece final, como hoje o nosso tema foi falar do livro, nós iremos sortear um livro, justamente o Livro dos Espíritos. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está fazendo aniversário hoje. Fez ontem? Amanhã, certo? Hã? Dia 20, você tem? Eliette, amanhã? É? Então, você tem, Eliette, mas você tem o Livro dos Espíritos? Não? Então você quer? Então pode vir receber. Mas, gente, ó, nós temos ali a Casa do Livro, tá? Nós temos o sebo, que são livros assim com preço bem acessível. Temos a biblioteca, que são os livros que são emprestados para qualquer pessoa, é só fazer uma fichinha. Então não é por isso que hoje a Eliette foi sorteada que nós vamos deixar de ler, tá? A biblioteca está ali à disposição de todas as pessoas, inclusive quem mora fora, que vai e costuma vir sempre, né? Tem a oportunidade também de pegar um livro emprestado ou de adquirir um livro comprando. Então, neste momento agora, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa e pedir que as bênçãos que aqui nós recebemos, elas possam nos fortalecer
para continuarmos a nossa caminhada rumo à nossa evolução. Que cada dia, Senhor, nós possamos aprender um pouco mais desta doutrina que nos liberta, que nos fortalece e que transmite os ensinamentos necessários para que nós possamos continuar firme e forte na nossa caminhada. Que o Mestre Jesus nos ampare hoje, nos ampare sempre, e que nós possamos também, ao sair dessa casa, levar as bênçãos que aqui recebemos ao nosso lar, aos nossos familiares e às pessoas com as quais nós convivemos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. As pessoas que irão para o passe, para o diálogo fraterno, aguardem sentados que serão encaminhados. Após o passe, nós temos a água fluidificada. Boa noite.